Porque é fácil, irmãos, adorar a Deus quando tudo está bem. Porque é fácil, irmãos, dizer: Senhor, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onipresente. Mas quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, quando a frustração chega, quando a dificuldade vem, quando nós não encontramos caminhos, é o momento em que nós, muitas vezes, esquecemos que Ele verdadeiramente é o Deus onipresente, é o Deus onisciente na nossa vida. Que Ele nos conhece, que Ele se importa sim. Ele se importa com a sua vida, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então não ande ansioso. Não fique preocupado com o teu amanhã. Não se esqueça que o Senhor já está lá. O Senhor já... Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com muito temor e com muito tremor que eu me coloco aqui mais uma vez diante do Senhor e diante desse altar, com toda a reverência que há no meu coração e com todo o amor que eu tenho por essa igreja. E eu quero agradecer mais uma vez a confiança do pastor e da pastora e o convite. E eu quero pedir que os irmãos não olhem para mim, porque eu de mim eu nada tenho para oferecer, mas eu sei que aquele que me colocou aqui neste lugar, nesta noite, Ele tem uma palavra vinda do coração dEle para você. E eu quero que vocês não percam tempo e peguem a sua espada, a sua palavra. Irmãos, todos que me conhecem sabem que eu não ando sem a minha espada. E eu quero que vocês também peguem o hábito, mesmo quando eu trago o tablet, eu também trago a minha espada. Nós não podemos andar sem ela. Essa é a nossa maior arma para vencermos. Nós precisamos ler essa palavra, meditar nela e usá-la como a nossa arma para vencer as afrontas do inimigo. Então tenha ela como a sua arma mais poderosa. O Senhor ministrou muito forte no meu coração, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e no versículo 11. É uma palavra bem conhecida, mas o Senhor ministrou algo que foi muito profundo. Eu falo que as coisas com o Senhor, elas são simples, mas elas são poderosas. E eu sei que na minha simplicidade, o Senhor vai falar ao seu coração nesta noite. É uma passagem que retrata a ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos acharam, amém? Então Lucas no capítulo 7, e no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que a levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Curva a tua cabeça mais uma vez e vamos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. Pai, eu me coloco, Senhor, mais uma vez diante da tua presença. Senhor, eu te peço, fala conosco nesta noite, Pai.
Usa, Senhor, este vaso. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, eu me esvazio diante de Ti, porque eu sei, meu Deus, que quanto mais vazio eu estiver das coisas que são naturais, mais o Senhor poderá se manifestar através de mim, Senhor. Então eu me esvazio de tudo que é meu, de todo ego, de todo orgulho, de tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, Senhor, e eu me coloco aos Seus pés. Eu me coloco diante do Senhor, diante do Teu altar, e eu, Senhor, eu Te peço, usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. Fala, Senhor, da maneira que o Senhor quer, porque a igreja é sua, Senhor, e eu estou totalmente dependente de Ti e à disposição do Senhor. Fala conosco, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, essa palavra, o Senhor ministrou muito forte sobre esse episódio que aconteceu com essa viúva. Lucas nos relata que ela era casada e que ela acabou perdendo o seu esposo. E ela tinha um único filho, mas infelizmente esse filho também acabou sendo tragado pela morte. E nesse contexto em que nós acabamos de ler, em que ela estava saindo da cidade de Naim, rumo ao cemitério, que era geralmente fora das cidades. Os cemitérios geralmente são fora das cidades. Então, enquanto ela estava percorrendo esse trajeto de dor, esse trajeto de angústia, penso eu que já desanimada, porque a única esperança para a vida dela naquela época era o seu filho, visto que ela já era uma viúva, e aquelas mulheres naquela cultura judaica e naquela cultura em que viviam, elas não podiam trabalhar, então a sua única esperança estava nesse filho. Mas, de uma maneira trágica, ela acabou perdendo. E imagino eu que enquanto ela caminhava nesse trajeto rumo à porta da entrada, saindo da cidade, ela devia estar arrasada. Irmãos, nós sabemos que perder o filho é muito doloroso. Imagine você perder o seu único filho. E eu creio que com ele ela também perdeu os sonhos, ela também perdeu as esperanças, e ela se sentiu sozinha. Mas a palavra de Deus nos diz que com ela havia uma multidão que chorava junto com ela, e com ela, naquela época, pela cultura que ela vivia, existiam as carpideiras, eram as mulheres que eram pagas para chorar. Então, provavelmente aquela mulher estava em volta de muitas pessoas que a consolavam, muitas pessoas que estavam ali chorando com ela. Mas eu creio no meu coração que nada conseguiria apagar e amenizar a dor que ela sentia. E é nesse cenário, é nesse trajeto em que ela está indo rumo ao enterro, rumo ao sepultamento do seu filho, com essa multidão que estava ao lado dela. E eu creio que mesmo ao redor de muitas pessoas, ela estava se sentindo sozinha, e ela sabia que o seu destino seria trágico, porque era um destino incerto, era um futuro incerto, porque ela não teria mais ninguém por ela. Então, nesse meio caminho, em que ela começa a sair da cidade de Naim, com uma multidão que estava chorando junto com ela, a palavra de Deus nos relata que, entrando na cidade, estava vindo Jesus. Jesus também com uma multidão. A palavra nos diz que ele vinha junto com os seus discípulos e junto com uma multidão que o seguiam, já vindo de Cafarnaum, porque ele já havia operado milagres lá em Cafarnaum. Ele curou o servo do centurião. Então, como Jesus já estava realizando muitos milagres, a palavra de Deus diz que aonde ele ia, ele sempre atraía multidões. E neste cenário, irmãos, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, em que a caravana da morte saía da cidade. Eles acabaram se encontrando com a caravana da vida, a caravana de Jesus, a caravana das pessoas que caminhavam com aquele que realizava milagres, com aquele que fazia coisas extraordinárias. E algo extraordinário acontece quando eles se encontram justamente na porta da entrada da cidade de Naum. A palavra de Deus nos diz que eles se encontram nessa entrada e um grande milagre acontece. E o Senhor ministrou no meu coração e falou assim para mim: fala para minha igreja que quando ela pensar
que chegou o fim daquilo que ela tem projetado, daquilo que ela tem sonhado, quando ela pensar que já não tem mais solução, quando ela pensar que já chegou no fim do poço, quando ela pensar que todas as expectativas delas foram frustradas, fala para ela que eu vou chegar na porta da entrada, na porta da cidade, na porta da família, da casa dela, na porta da vida dela, e eu vou fazer um grande milagre. Se você crê, levante a sua mão, não fique atônito a essa palavra, porque enquanto eu orava, o Senhor falava, todos que receberem vão começar a viver um novo tempo, e hoje eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero dizer que se você crê, que se você tomar posse dessa palavra, hoje o Senhor muda a tua história, hoje o Senhor te encontra na entrada da tua dor, na porta da cidade que tem trazido frustração para você, e fala: filha, eu sou a resposta que você precisava, filho, eu posso mudar o teu destino. Aleluia. É nesta hora em que nós não vemos solução, é nessa hora em que as nossas forças parece que estão se esgotando, que o Senhor ele aparece e Ele traz as respostas que nós muitas vezes não conseguimos de nenhuma outra maneira. E quando o Senhor me fala sobre isso, o Senhor me fala para minha igreja, que através dessa passagem, eu quero ensinar para elas 3 lições que nós precisamos entender quando nós passamos pelos momentos mais desafiadores, pelos momentos mais desesperadores da nossa vida. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre as 3 lições que nós podemos aprender através dessa passagem sobre quem Ele é. Quem o Senhor é nas nossas vidas quando tudo parece se acabar. Quem o Senhor é nas nossas vidas quando nós não temos mais respostas naturais. Quem o Senhor é quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Quem o Senhor é na sua vida. O Senhor manda eu te dizer nesta noite, eu quero que você grave, são apenas 3 tópicos que o Senhor ministrou no meu coração. Ele quer que você grave na sua mente. Ele é na sua vida o Deus que tudo vê. O Senhor quer te lembrar nesta noite que Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que está com você nos momentos em que ninguém está te vendo. Nos momentos em que você se encontra sozinho no seu quarto orando, Ele é o Deus que está contigo, Ele te vê. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus que te vê nos momentos mais difíceis, nas dores mais sufocantes da sua vida. O Senhor ministrou no meu coração e Ele fala, e eu quero que você volte ao versículo 13, que é o versículo que o Senhor falou, e o versículo em que Deus ministrou esses 3 tópicos no meu coração, que é o versículo que fala assim: e vendo-a o Senhor. Eu acho mais interessante que Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Mas neste contexto, o que eu acho lindo da parte do Senhor e que muitas vezes nós esquecemos quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, é que Ele a todo momento está nos vendo. A palavra de Deus não diz que ela ouviu, que ela pediu alguma coisa para Ele, mas foi justamente o contrário. A palavra diz que Ele a viu, que Ele se aproximou dela. Eu quero te dizer que talvez você chegou aqui nesta noite e falou: Senhor, eu vou ir lá só porque é a última resposta que eu busco do Senhor. Eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém fale comigo, mas eu quero te dar uma notícia. Existe um Deus onipresente. Existe um Deus que te viu antes de você sair de casa, te viu antes de você sair. Ele viu a oração que você fez. Ele viu como estava o seu coração. Ele viu que você chegou e sentou, falou: eu quero ficar no cantinho, eu não quero que ninguém fale comigo. Mas hoje Ele se levanta e Ele diz: eu te vejo. Quando você pensa que ninguém está te vendo, o Senhor te vê. Essa mulher pensava que ninguém estava vendo, porque ela estava num momento de tanta dor, de tanta tristeza. Mas o texto, ele enfatiza que o Senhor a vê. E o Senhor ministrou no meu coração um salmo que Davi falou. E é um salmo que eu gosto muito. E ele fala, no Salmo 139, no versículo 7, Davi fala assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fazer a minha cama numa sepultura, o Senhor também está lá.
Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. Não existe lugar, meu irmão, que você esteja, que você consegue se esconder da presença de Deus. Não existe lugar que o Senhor não consiga te ver, que o Senhor não consiga te enxergar. Eu quero dizer para você que muitas vezes, até como eu, já tentou fugir do teu chamado várias vezes, hoje o Senhor está te vendo. E não adianta você fazer que nem Jonas e querer fugir, porque até dentro da boca de um peixe, dentro da barriga de um peixe, o Senhor vai te ver e Ele vai dar um jeito de falar com você. O Senhor está te vendo. Nunca se esqueça que o Senhor, Ele é onipresente, Ele te vê a todos os momentos da sua vida. Eu quero que você grave isso muito forte no seu coração, porque é tendencioso, irmãos, quando nós estamos passando por esses momentos de aflição, nós acharmos que o Senhor nos esqueceu, nós acharmos que estamos sozinhos, que não tem ninguém por nós, mas hoje Deus te lembra que Ele te vê, que Ele te viu, e eu vou além. O Senhor manda eu dizer para você que não existe conversa no WhatsApp que Ele não veja, que não existe afronta que Ele não veja, que não existe fofoca que Ele não veja, que não existe perseguição que Ele não veja, que não existe calúnia que Ele não veja, que não existe nada que Ele não veja. Só que tem um porém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, e no versículo 7, o Senhor diz assim: não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. Nesse episódio, o Senhor estava falando com o profeta Samuel no momento em que ele iria ungir Davi. E quando ele vê Eliabe, ele pensa que este era o escolhido dele, porque Eliabe tinha postura, tinha formosura, tinha uma aparência de alguém que poderia ocupar o lugar de um rei, de um reinado, podia ser alguém escolhido, porque segundo as aparências ele tinha todos os critérios para assumir o reinado. Mas o Senhor fala assim a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. E nesse momento Deus escolhe o menor da casa. Neste momento Deus não olha para a aparência de Davi, Deus vê o coração de Davi. Deus não olha para a sua aparência, Deus não olha para os seus defeitos, Deus não olha para as suas deficiências, Deus olha para o seu coração nesta noite. Outro capítulo e outra história que o Senhor ministrou no meu coração sobre esta questão de como o Senhor nos vê. Está lá em João, no capítulo 9, no versículo 1. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse episódio retrata o momento em que Jesus estava caminhando e ele e seus discípulos vê um homem, um cego de nascença. Só que o que eu acho mais interessante é que a palavra de Deus nos retrata que o Senhor, antes de ele ver a deficiência deste homem, a palavra enfatiza que ele viu quem ele era. Os seus discípulos falaram: Senhor, quem pecou para que este cego nascesse assim? E o que eu acho mais bonito é que o Senhor, Ele não olha para a deficiência. A palavra de Deus enfatiza que Ele viu um homem. Então, antes de Deus olhar para como você está, quais são as deficiências, quais são os problemas, quais são os dramas, quais são os dilemas da sua vida, quais são as dores que você tem carregado até agora, quais são as deficiências, eu quero que você saiba, nesta noite, que antes do Senhor olhar para tudo aquilo que pode, na sua mente, te impedir de se aproximar do Senhor, hoje Ele te diz que Ele vê o seu coração, Ele vê quem você é nele. Deus não olha para as tuas limitações, Deus não olha para a tua aparência. Não se permita, irmãos, viver um evangelho raso. Não se permita, irmãos, viver na comodidade. Não se permitem ver o Senhor apenas de ouvir falar, mas queira ter experiências profundas com o Senhor. Queira saber quem Ele é verdadeiramente. O Senhor te vê como você é.
E você precisa também ter esse desejo de querer saber quem Ele é, de querer vê-lo como Ele é. E eu tenho certeza que nesta noite, o Senhor te viu aqui neste lugar. O Senhor olha para você neste lugar. O Senhor sabe da tua história. E esse é o segundo tópico que o Senhor ministrou no meu coração, que também está lá no versículo 13. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não só a viu, mas o Senhor também moveu-se de íntima compaixão. E aqui o Senhor nos faz lembrar do seu segundo atributo, que Ele é o Deus que tudo sabe. Não se esqueça que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele é o Deus que tudo conhece, Ele é o Deus que tudo sabe. Ele é o Deus que já te conhecia antes mesmo de você nascer. Ele sabe da tua história. Ele sabe todos os percalços que você passou para chegar até aqui. Ele é onisciente, Ele detém de todo o conhecimento. E nesse mesmo capítulo do Salmo 139, Davi, ele sabia que o Senhor o conhecia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha o desejo de conhecer ao Senhor. Davi não tinha problema em se humilhar. Davi queria sempre conhecer e agradar ao Senhor. Então ele fala no Salmo 139, ele fala no versículo 1: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e Tu conheces tudo a meu respeito. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Tu sabes mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês, Senhor, quando eu viajo e quando eu descanso. Tu sabes tudo o que eu faço. E mesmo antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. No versículo 16 ele fala assim: Tu me viste ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado, no seu livro. Cada momento foi estabelecido, e quando nenhum deles ainda existia. O que ele estava dizendo a Deus? Senhor, Tu sabes o meu deitar, Tu sabes o meu levantar, Tu me conheces, Senhor. As pessoas me conhecem de ouvir falar, Senhor, mas o Senhor me conhece. Tu sabes o que eu vou dizer, até mesmo antes de eu falar. Tu sondas e examinas o meu coração. Tu sabes, Senhor, tudo que eu preciso. Tu sabes, Senhor, da minha dor. Tu sabes, Senhor, dos desafios que eu tenho para estar até agora na Tua presença e confiar nas Tuas promessas, nas Tuas palavras. Senhor, Tu me conheces. E eu quero dizer nesta noite que assim como o Senhor conhecia Davi, Ele te conhece. E eu quero ir além disso. Eu quero te dizer que além do Senhor te conhecer, além do Senhor saber quem era a viúva, porque a palavra de Deus não retrata, mas Ele vai exatamente na mãe. Eu creio que existiam muitas pessoas chorando, eu creio que existiam muitas mulheres em volta daquele caixão, mas o Senhor a conhecia. O Senhor foi exatamente ao redor dela, o Senhor se achega até ela, porque o que nos afasta do Senhor não são as dores, não são as nossas limitações. Somos nós que nos afastamos do Senhor, mas não existe nenhuma dor que possa impedir o Senhor de se aproximar de você. Não existe nenhum problema que possa impedir o Senhor de se aproximar de você. E o Senhor já a conhecia. E Ele se aproxima dela. E além dele saber da sua dor, a palavra de Deus nos diz que Ele se compadece dela. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, assim como essa mulher, Ele se aproxima de você. E Ele te fala: eu sei, eu conheço a tua dor, eu conheço os teus desafios, eu conheço o teu coração, eu examino o teu coração, eu sondo os teus pensamentos. Mas eu quero te dizer nesta noite que nenhuma limitação tua pode te afastar de mim. No Romanos 8 diz assim, que nada poderá nos afastar do amor do Senhor. O amor do Senhor pela tua vida, meu irmão, minha irmã, é tão grande que nenhum decreto de morte pode te afastar da presença dEle. Que nenhum histórico ruim, que nenhum passado tenebroso pode afastá-lo de se aproximar de você. E a palavra de Deus nos diz que Ele se aproxima dela e Ele se compadece dela. E eu quero te dizer que compaixão é muito mais forte. Muitas pessoas acabam confundindo compaixão com empatia. Mas quando eu comecei a pesquisar, o Senhor começou a ministrar no meu coração compaixão.
vai muito mais além. O que ele sentiu por essa mulher foi muito mais que se colocar no lugar dela. A compaixão não é apenas você se colocar no lugar da outra pessoa. É você sentir a dor dela. É você querer reduzir. É você querer de alguma maneira amenizar ou até estancar a dor dessa mulher. E foi isso que o Senhor sentiu. Quando o Senhor se aproxima dela, o Senhor tem tanta compaixão dela que Ele fala para ela: não chores. O desejo do coração do Senhor era não somente se aproximar dela. O desejo do coração dela, do Senhor, era dizer para ela: eu cuido de você. Você não me conhece ainda, mas eu já te conheço. Eu já te vi de longe. Quando você estava saindo da cidade, eu já estava te vendo. Quando eu olhei para você, eu senti a sua dor e eu senti compaixão. E eu me aproximei de você. Não apenas para dizer que eu conheço e que eu me compadeço, mas para te revelar que eu posso ser tão poderoso para declarar sobre a tua vida: não chores, mas também estancar o choro, trazendo o seu filho à vida. Eu quero que você tenha nessa noite, irmãos, a certeza que o Senhor, Ele cuida de você. Que o Senhor, Ele se compadece de você, que o Senhor sente sim as suas dores, que o Senhor se importa sim com aquilo que é importante para você. Muitas vezes nós estamos vivendo tempo em que nós achamos que o Senhor, Ele só se preocupa com as coisas grandes. Aqui, irmãos, eu estou falando do milagre impossível aos olhos naturais, mas eu quero que você aplique na sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas, dos momentos mais difíceis até os momentos em que você precisa que o Senhor te dê uma direção em coisas pequenas. Eu quero que você tenha certeza que o Senhor se preocupa com você, que o Senhor, Ele te vê e que o Senhor, Ele sente a sua dor. Ele sabe quando você está com medo, Ele sabe das suas feridas, Ele te conhece. E eu quero te dizer que o Senhor te conhece muito mais do que você mesmo, porque aonde nós lemos a palavra de Deus nos diz que Ele já nos conhecia antes mesmo de nos colocar no ventre da nossa mãe. E eu quero te lembrar nesta noite que talvez você não conhece quem você será no teu futuro, mas o Senhor que me trouxe aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida, Ele manda eu te dizer: acalma o teu coração, porque eu já te vejo lá no teu futuro. Eu sei quem você será lá no teu futuro. Eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de paz e não de morte. Eu creio, irmãos, nesta noite que Deus está fazendo algo sobrenatural nas nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos da onipresença do Senhor, da onisciência, mas verdadeiramente nós não temos noção de quem o Senhor é. E hoje o Senhor ministrou muito forte no meu coração, porque é fácil, irmãos, adorar a Deus quando tudo está bem. Porque é fácil, irmãos, dizer: Senhor, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onipresente. Mas quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, quando a frustração chega, quando a dificuldade vem, quando nós não encontramos caminhos, é o momento em que nós muitas vezes esquecemos que Ele verdadeiramente é o Deus onipresente, é o Deus onisciente na nossa vida. Que Ele nos conhece, que Ele se importa sim. Ele se importa com a sua vida, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então não ande ansioso. Não fique preocupado com o teu amanhã. Não se esqueça que o Senhor já está lá. O Senhor já te viu. E o Senhor já se compadeceu da sua dor. E hoje Ele me levanta neste lugar como uma voz profética para a tua vida, para dizer que a última palavra a teu respeito, quem dá é Ele. Não importa a circunstância, não importa o decreto que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Hoje o Senhor manda eu te dizer que a última palavra a teu respeito está nas mãos e na boca do Senhor. Está na palavra de Deus que te diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que nele você pode todas as coisas. Alabachore me cantarás. Eu sei que hoje o Senhor está ministrando e trazendo cura para muitos corações nesta noite. Muitas pessoas que estavam pensando que o Senhor se esqueceu de ti, que o Senhor não te vê mais. O Senhor manda eu te dizer que mesmo nos cantinhos,
mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo nos bastidores, mesmo lavando os banheiros, mesmo nos momentos sendo intercessora dessa igreja, o Senhor está te vendo. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para homens, porque eu sei que tudo que você tem feito para o Senhor tem recebido. O Senhor tem visto. O Senhor sabe das intenções do nosso coração, das motivações do nosso coração de servi-lo. O terceiro pensamento e a terceira lição que o Senhor ministrou no meu coração através desse versículo 13 é que Ele a viu. O Senhor a viu. O Senhor se compadeceu dela. E o Senhor, Ele se apresentou para ela como Deus Todo-Poderoso. Ele se apresentou para ela como o Deus onipotente, o Deus que tudo pode. Porque no momento em que Ele olha para ela e Ele fala assim, não chores. Ele estava liberando sobre a vida dela o poder que há na palavra de Deus. Irmãos, se nós olharmos na ótica natural, chega a ser até insensato quando uma pessoa chega num velório de uma mulher que já perdeu o seu marido e que agora está indo sepultar o seu único filho. E ela, muitas vezes, já deve ter ouvido até de algumas outras pessoas. Eu creio que muitas pessoas, às vezes, sem ter palavras para consolar. Eu já vi algumas vezes em alguns velórios, muitas vezes não existem palavras mesmo para consolar as pessoas. E algumas pessoas chegam sem saber o que dizer, sem refletir, e falam para a pessoa, não chores. E eu creio que é uma coisa que a pessoa fica meio que sem entender, porque diante da realidade que ela está vivendo, diante da dor que ela está vivendo, é quase que impossível num funeral alguém olhar para uma mãe enlutada, para uma viúva que está sozinha e dizer para ela, não chores. Mas eu quero te dizer que Jesus, neste contexto, Ele é o único que tem esse poder e essa autoridade para liberar essas palavras, porque a palavra de Deus nos diz que Ele sente compaixão por ela. Eu creio que só o próprio Deus consegue sentir o que uma mãe sente quando vai enterrar um filho, porque não é algo natural. Eu creio que só o próprio Deus consegue sentir a dor de alguém quando está enterrando alguém que ama. Mas quando o Senhor encontra essa mulher e Ele libera essa palavra, Ele não libera apenas como um jargão ou como algo para tentar consolá-la. Quando o Senhor libera essa palavra para ela e o Senhor fala assim, não chores. Ele está querendo dizer para elas nas entrelinhas Ele está dizendo assim, filha, não chore porque eu te vi, eu me compadeci de você, mas eu não só me compadeci, como eu também tenho autoridade, eu também tenho poder para trazer o teu filho à vida. Então não chore, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para estancar as tuas lágrimas. Eu tenho poder para te entregar o teu filho vivo. Então não chores, porque a palavra que eu libero agora para a tua vida não é apenas para consolo, é palavra de direção e é palavra que vai trazer um rumo novo para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Ora lá, baixore me andarás. Eu sinto que hoje Deus está falando para algumas pessoas aqui. Não chores. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando o Senhor chega perto daquele cortejo fúnebre, a palavra de Deus nos diz que Ele toca o esquife. E eu já vi algumas pessoas falar que é o toque de Jesus que faz com que o menino levante. Mas eu quero te dizer que o que faz com que o menino se levante não é o toque, porque ali fica muito claro que ele toca no esquife para que eles parassem o cortejo. Mas o que faz o menino levantar é a palavra que ele libera. Não é o toque de Jesus, é a palavra que ele libera, porque quando ele toca no esquife, ele fala assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. E hoje eu sinto o Senhor, Ele está parando o cortejo de muitas pessoas que pararam de sonhar. Hoje o Senhor está dizendo, filho meu e filha minha, hoje eu paro o cortejo, hoje eu paro o decreto de morte, hoje eu paro o diagnóstico dos médicos, hoje eu paro a sentença do inimigo sobre a tua vida e eu te falo, levanta-te. Levanta-te, alabachore me andarás. Rime cantarabachore me andarás.
Levanta-te, ó igreja, levanta-te, levanta-te, porque eu tenho algo novo para vocês. Levanta-te, jovens, porque eu tenho muitas almas para vocês. Levantem-se, porque é um tempo novo sobre as nossas vidas, onde o decreto de morte, onde o decreto de destruição já foi quebrado. Jesus chegou às portas dessa igreja hoje e anula a sentença do inimigo sobre este lugar. Jesus chegou sobre as portas deste lugar. Eu vejo anjos aqui. E eu sei que tem gente vendo também. Então você que está vendo, começa a glorificar, porque hoje o decreto de morte, o decreto está sendo aniquilado. O decreto do inimigo sobre este lugar está sendo quebrado. E hoje Deus começa a levantar homens e mulheres neste lugar, que vai fazer toda a diferença, não só na cidade de Telêmaco Borba, mas assim como foi neste contexto. Eu creio que Deus está levantando profetas aqui. Eu creio que Deus está levantando missionários aqui. Eu creio que Deus está levantando evangelistas aqui. Eu creio que Deus está levantando pastores aqui. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não barganham com o inimigo, mas que se posicionam. Eu sei que Deus está levantando aqui pessoas que vão ser impactadas pelo poder de Deus, não para se vangloriarem, mas para que o nome do Senhor, o nome daquele que é grande, o nome daquele que é poderoso, o nome daquele que é digno de toda honra, seja glorificado. É nisso que eu creio, irmãos. É nisso que eu creio, é nisso que hoje eu me levanto. Eu me levanto numa voz profética sobre este lugar, para dizer para você que não importa como você chegou aqui, não importa o decreto que estava sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, não importa. Me cantarábias. Me andarás hoje. Chega aqui nas portas da Embaixadores de Cristo, aquele que é todo poderoso, para mudar a tua história. Me cantarábias. E Ele vai liberar sobre a tua vida tudo aquilo que Ele já falou que faria. Me cantarás. Nenhuma de suas palavras, diz o Senhor, para este lugar, nenhuma das palavras que o Senhor liberou para este lugar vão cair por terra. Assim diz o Senhor: eu cumprirei cada uma delas. Me cantarás. Levantarei dos pequenos, levantarei dos humildes. Me cantarás. Me andarás. Me andarás. E a Embaixadores de Cristo será conhecida como um celeiro de profetas. Me cantarás. Me cantarás. Milagres, curas divinas. Me cantarás. Acontecerão neste lugar. E pessoas de muitos lugares virão até aqui para entender e para conhecer o Deus deste lugar. Me cantará. Me andarás. Me cantará. Me andará. Me andarás. Assim diz o Senhor que este lugar será pequeno diante daquilo que o Senhor fará. Me cantarás. Diz o Senhor: se prepara, ó igreja. Se prepara, ó igreja. Me andarás. Se prepara, porque virá como um vento. Me cantarás. Virá como um vento. Ninguém saberá de onde começou, e não vai ter nome de ninguém, porque eu sou o Senhor. Só o meu nome aparecerá. Me cantarábias, me andarábias, rimi calabachore me andarábias, me cantarás, haralabachuri me andarábias, me cantarábias, ora labastere me andarás, suri me cantarabas, suri me andarás. Eu vejo uma aliança do Senhor sobre esta igreja. Eu vejo uma aliança do Senhor com esta igreja. Me cantarás.
Por isso o inimigo tem tentado muitas vezes destruir, tem tentado trazer divisão, mas hoje o Senhor chegou às portas deste lugar. O Senhor chega às portas deste lugar. E o Senhor manda eu dizer que a última palavra é Ele quem vai dar. Deus manda dizer que a resposta não está no governo, está nele. Que a resposta não está na economia, está nele. Muitos têm buscado resposta em lugares errados. O Senhor manda eu dizer que a resposta que você precisa, você só vai encontrar nele. Jesus, 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 Ele é a resposta para a tua vida. Jesus, Jesus, Ele é a cura para a tua vida. Jesus, Ele é a porta que você precisa. Jesus é a restauração que você precisa no teu casamento. O Senhor me fala que tem alguém aqui que veio orar para que o seu casamento seja restaurado. O Senhor manda eu te dizer, Jesus é a resposta. Oralabassuri me cantarás. Oralabaxere me andarabiassuri me cantarás. Mas não se preocupem. Ele nos viu. Aralabaxere me cantarás. E Ele sentiu as nossas dores, as nossas orações. E hoje eu creio em nome de Jesus que um novo tempo se inicia neste lugar. Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. Talvez tem pessoas aqui que estavam assim como essa mulher. Querendo enterrar os seus maiores sonhos. Maiores projetos. Querendo enterrar aquilo que muitas vezes era algo que ela sonhava, que ela amava. Mas hoje eu quero te dizer que o mesmo Deus que trouxe à vida aquele menino, é o Deus que pode mudar a tua história neste lugar se você crer. Se você o receber, se você o aceitar, se você tomar posse dessa palavra, porque bastou apenas uma palavra para este menino. Jovem, levanta-te. E imediatamente a morte bateu em retirada. E a palavra de Deus nos diz que ele sentou-se e ele começou a falar. E ele começou a profetizar. Eu creio que ele começou a falar com a sua mãe. Então, levanta-te. Esta é a ordem do Senhor para esta igreja. Para você que chegou aqui e não sabia o que fazer, o Senhor está dizendo, levanta-te. Levanta-te. Eu tenho vida para você. Eu tenho vida em abundância. Aralabaxore me cantarás. Oh, aleluias. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a partir deste milagre, todas as cidades circunvizinhas passaram a conhecer quem era Jesus. Eu quero te dizer, você que chegou aqui, talvez com o seu coração aflito, talvez percorrendo esse trajeto que essa mulher percorreu no começo da história. Eu quero te dizer que o Senhor te viu, o Senhor se compadeceu de você e hoje o Senhor te dá uma ordem, levanta-te porque Ele vai mudar a tua história. E esse testemunho da sua vida vai ser para que outras pessoas sejam alcançadas, vai ser para que outras pessoas vivam testemunhos e milagres incríveis, extraordinários, assim como você está vivendo. Vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Não existe nada impossível para Deus. Lá em Lucas 1:37 diz assim, nada é impossível ao Senhor. Não existe nenhum diagnóstico médico. Não existe nenhum espírito de morte que Deus não possa reverter o quadro. A palavra de Deus nos diz que Ele tem a chave da morte em suas mãos. Não existe nenhuma causa impossível diante daquele que é o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nesta noite que eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair, em nome de Jesus. Em nome de... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus. Jesus para sempre.
Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.